Olá meninas, tudo bem com vocês? Chegamos ao segundo mês de aulas do curso de PLPs e hoje vamos falar sobre bullying. É um assunto muito importante para os nossos adolescentes, crianças e a sociedade como um todo, né? E quem traz esse assunto hoje pra gente é a pedagoga Marinete Oliveira. Vocês não podem perder esse assunto que vai ser demais e eu peço para vocês, deixe seus likes e comentários também durante a aula que vai ser muito importante. Aproveitem! Olá, eu sou a professora Marinete Oliveira e é uma grande satisfação estar aqui com vocês mais uma vez para tratar de uma temática que é sempre tão importante, uma temática que é atual e que diz respeito a todos nós, enquanto pessoas, enquanto educadores, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto cidadão preocupado com o outro. Eu registro aqui os meus agradecimentos à nossa primeira-dama, Larissa Achiuchi, e à doutora Sandra Nogueira, que gentilmente me convida e me dá a oportunidade de estar aqui com vocês para falarmos, para pensarmos juntas a respeito de bullying, que, como eu disse, é sempre muito importante. E nós começamos então essa conversa trazendo aí um questionamento, que é um questionamento que vai nos ajudar a pensar qual é o lugar desse assunto na nossa sociedade, nesse mundo contemporâneo, onde nós temos essa preocupação latente. Muito provavelmente, nós tenhamos ouvido falar sobre bullying em vários lugares, né? Em vários momentos. Mas qual é o papel dessa temática aqui, junto com vocês, que fazem parte de um grupo tão seleto com vocês, mulheres que têm essa preocupação a partir do lugar em que nós estamos, a partir daquilo que nos cabe, a partir daquilo que nós podemos fazer enquanto pessoas inseridas na sociedade. Então, vocês, promotoras legais populares, têm aqui a minha admiração, porque pensam comigo e pensam num todo a partir dos problemas, das consequências do bullying. E aí eu trouxe um pedacinho, vamos assim dizer, de uma reportagem, né? Uma reportagem que é recente, é uma reportagem que foi vinculada no finalzinho de 2022 e que diz que 38% dos adolescentes da cidade de São Paulo já sofreram bullying, segundo a pesquisa do IBGE. E aí, meninas, a gente lembra que o IBGE, ele é esse instituto que vai fazer as pesquisas numa amplitude nacional e que trouxe esse recorte a partir de São Paulo. E aí, quando a gente analisa esse número, ele é assustador. Porque se nós pensarmos que nós que estamos aqui conversando, se cada 10 de nós que estamos aqui fizermos esse comparativo a partir da pesquisa, é como se 4 de nós já tivesse sido vítima de bullying, já tivesse sofrido bullying. Então, para um universo percentual, isso é muito grave, isso é muito sério. E aí, quando a gente faz esse olhar um pouco mais aproximado para os estudantes do 9º ano do ensino fundamental das escolas públicas e particulares, nós temos esse percentual já arredondado para 40%. Ora, se 40% dos nossos estudantes revelam ter sofrido bullying, então é algo que realmente está aí no nosso meio e que é por esse motivo também que nós precisamos abrir espaço para essa conversa, abrir espaço para esse debate. E observem o que traz a notícia, que eu falo aqui de escolas públicas e escolas privadas, ou seja, essa é uma temática que está nas nossas escolas, nas escolas em que estão os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos, os nossos vizinhos, ou até nas escolas que estão aqui próximas, melhor dizendo, de onde nós estamos, próximas das nossas casas. Porque, como vocês observam, esta é uma questão
de abrangência nacional e que, é óbvio, diz respeito a todos e a cada um de nós. E aí, continuando nessa reflexão, nós temos algo que pauta essa questão a partir de apontamentos legais. Então, em 2016, nós tivemos uma legislação que institui o dia 7 de abril como o Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola. E o que é que significa isso? Significa que o dia 7 de abril é, sim, um dia de reflexão. Não é um dia de comemorarmos, mas é um dia de criarmos de forma coletiva, a partir do empoderamento, a partir do conhecimento, a partir daquilo que nos é possível fazer, um plano de ação para que a gente entenda o que é o bullying e, mais do que isso, nós tenhamos aí condições, né, possibilidades de nos engajarmos nessa luta de combate a essa violência sistêmica que é o bullying. Então, o dia 7 de abril é marcado por essa legislação. Mas um pouquinho antes ainda, meninas, essa lei ela não surgiu do nada. Infelizmente, esse dia 7 de abril foi o dia em que ocorreu uma tragédia no Rio de Janeiro, especificamente em Realengo, em 2011, onde um jovem entrou em uma escola e fez inúmeras vítimas, né? E os estudos apontam que isso pode ter questões relacionadas ao bullying. E é por isso, então, que o dia 7 é o dia de combate a tudo o que traz, né, a todas as mazelas, a todas as consequências que pode trazer o bullying. Mas também é dia de nos prepararmos para entendermos como é que nós podemos identificar, como é que nós podemos diagnosticar e o que é que nós podemos fazer para que isso não aconteça. Caminhando mais um pouquinho, nós temos aqui uma pergunta que muito provavelmente você já tenha se feito, uma pergunta que eu ouço muito, né? E uma pergunta que nos faz entender exatamente o que é o bullying. Eu trouxe aqui uma contribuição de uma estudiosa, né, sobre o bullying, para que a gente não fale a partir do senso comum, para que a gente não fale a partir do achismo. Então, esta autora, ela relaciona, vamos assim dizer, o bullying com a questão dos grupos, né? E ela diz assim, que o bullying, é óbvio, vai acontecer sobretudo nas escolas, porque fora delas a gente tem um outro nome para poder caracterizar esse tipo de violência, né? Mas ela é caracterizada por comportamentos agressivos, cruéis, intencionais e repetitivos. E aqui uma pausa para a gente, mais uma vez, fazer essa leitura compreendendo a gravidade do que está escrito. Quando eu falo de bullying, eu falo de comportamento agressivo, de comportamento cruel, de comportamento proposital, intencional, de um comportamento constante. E que pode ser adotado por uma pessoa ou mais pessoas e muitas vezes sem motivação aparente. Então, meninas, pensando em tudo isso, a gente precisa fazer também uma outra definição. Quando nós falamos de bullying, nós não estamos falando de frescura, nós não estamos falando de modismo. Porque talvez você já tenha ouvido, ou até você já tenha dito, né? Olha, mas no meu tempo não era assim. Mas agora tudo é bullying. Pisou no pé, já diz que é bullying. Então veja que nós precisamos entender o que é bullying, porque senão nós podemos cometer um erro muito grave. Nós podemos desconsiderar as características desse fenômeno, que pode ser um fenômeno muito sério e que pode trazer consequências também que marcam a vida das pessoas. Então, quando a gente tem a clareza de que bullying não é frescura, a gente lembra que as pessoas reagem de maneira diferente.
que as vítimas e também os agressores do bullying, eles precisam de ajuda, porque são situações que ferem a outra pessoa. Quando a gente fala da questão de que também não é modismo, é porque, muito provavelmente, nós tenhamos já ouvido isso com esta associação, sem a devida importância que é dada a toda essa questão. Ora, meninas, nós começamos a nossa conversa a partir de uma pesquisa que mostrou um número de 40%. Olha, 40% é quase metade. Então, isso é muito sério. Isso realmente não é frescura. Talvez pela educação que nós tivemos em gerações anteriores, nós tenhamos até sido incentivados pelos nossos responsáveis a reagir de formas diferentes, às vezes até por formas violentas, ou então a não reagir. Mas nós estamos em um momento, em uma condição em que a gente precisa pensar, analisar e nos colocarmos como pessoas que entendem esse fenômeno para poder realmente ajudar para que ele não se amplie, para que ele não vitimize tantas pessoas, para que ele não traga tanta dor, tanta tristeza, como nós sabemos que realmente acontece. Por outro lado, enquanto algumas de nós, talvez, enquanto alguns dos nossos meninos e meninas, talvez, tenha essa questão de empoderamento, talvez, de dizer, não, não ligo, isso não me afeta, outras de nossas crianças, outras de nós que aqui estamos, talvez tenhamos marcas até hoje de uma situação que nós nem chamávamos de bullying, que nós nem definíamos dessa forma, mas foram situações em que nos colocaram em situações de inferioridade, em situações de confronto, a partir de várias outras questões que nós vamos discutir aqui ao longo dessa nossa breve conversa. Então, que fique claro que vocês que têm toda essa influência no meio em que vocês estão, possam afirmar com a maior segurança de que quando nós falamos de bullying, nós falamos de coisa muito séria, nós não falamos de brincadeira, nós falamos realmente de um fenômeno que, infelizmente, nos assola enquanto sociedade. E ainda, para apoiar, né, essa definição, eu volto no que traz a autora, dizendo que esses comportamentos que são cruéis, que são intencionais, que têm realmente o objetivo de diminuir o outro, porque, veja, em algumas situações ouve-se, mas era brincadeira. Não, não é brincadeira. Só é brincadeira quando os dois se divertem. E, muito provavelmente, você é testemunha de que quem sofre bullying não acha engraçado, não acha divertido, porque não é engraçado, não é divertido. Esse bullying, às vezes, quando investigado, quando se tem a possibilidade de conversar com as crianças, por exemplo, elas nem sabem exatamente qual é o motivo. E aí elas repetem, elas replicam uma brincadeira, um comportamento, sem se dar conta do que realmente está acontecendo. E por isso a intervenção que nós precisamos fazer, nós, professores como eu, nós, mães como eu, como você, nós que estamos preocupados com tudo aquilo que nos envolve. O bullying, ele também pode se dar de maneira diversificada. Ele pode ser por uma agressão verbal, ele pode ser por uma agressão física, ele pode ser por uma agressão moral, material ou até psicológica. A todo esse conjunto é que nós definimos, que nós chamamos de bullying. Então, o nosso olhar atento, o nosso cuidado, o uso do nosso conhecimento, o uso dessa nossa conversa, todo o investimento que vocês têm feito em tantas outras temáticas incríveis que têm sido aqui trazidas, para que a gente realmente possa ter um posicionamento que vá contribuir, que vá edificar. Bom, esse bullying, como eu disse anteriormente, ele pode ser aquilo que a gente consegue identificar
presencialmente. Então, pode ser uma situação em que você identifica, que você faz toda essa verificação, mas ele também pode acontecer de maneira virtual. E quando ele acontece de maneira virtual, ele é chamado de cyberbullying. Simplesmente porque essas mesmas características, esse mesmo conjunto, ele pode se dar pelas redes sociais, ele pode se dar numa conversa mediada pela tecnologia e que muitas vezes a gente não tem esse alcance. Então, esse cyberbullying, ele também traz as mesmas marcas e as mesmas consequências. Muitas vezes, os nossos adolescentes, as nossas crianças, elas não se dão conta de que, a partir do momento em que eu disponibilizo uma conversa, uma imagem em meio digital, eu perco o controle disso. Uma vez na rede, nós temos aí que ter consciência de que o alcance pode fugir das nossas mãos. Adianto ainda que o cyberbullying ele não uma terra sem lei. Existem mecanismos hoje em que a gente consegue fazer uma triagem para identificar quem é esse autor, mas, é claro, é bem mais difícil. Então, em algumas situações, a gente identifica que eles espalham algumas mensagens que não são verdadeiras, algumas imagens que são feitas, né, são tiradas em um contexto em que constrange o outro, em que coloca o outro em uma situação que não é favorável, e aquele que é o alvo da situação, com certeza, ele se sente numa posição que não é nada confortável. Então, tomarmos aí esses cuidados. Meninas, vocês já observaram quanto tempo as nossas crianças estão com o celular? Quanto tempo as nossas crianças estão conectadas? Então, é importante também que a gente tenha esta possibilidade de saber com quem é que eles conversam, de saber o que é que eles curtem, o que é que eles compartilham. Sim, porque o fato de você compartilhar, o fato de você ajudar a espalhar uma situação vexatória, uma situação que traz dor ao outro, uma piada sem graça, ou qualquer coisa nesse sentido, uma inverdade, porque às vezes a gente não sabe nem de onde veio, mas me mandaram e eu repliquei. Toda essa situação é uma situação que colabora, que caracteriza o cyberbullying. Então, o nosso cuidado constante para que a gente também tenha a possibilidade de, a nosso modo, saber o que é que os nossos filhos, os nossos estudantes, os nossos adolescentes estão fazendo, mediados aí pela tecnologia. Claro que nem sempre é possível. Claro que em muitas situações você não pode estar monitorando, acompanhando tudo o que se faz, mas talvez uma conversa como a que nós estamos tendo agora seja um elemento que colabore nesse processo, seja um elemento para que as crianças tenham clareza de que elas não podem replicar qualquer coisa, de que elas não podem achar que é sem maldade, que é uma brincadeira e continuar fazendo. Então, que nós possamos utilizar dos mecanismos que nós temos, né? Para que a nossa atuação seja aí eficiente nesse sentido. Eu sou uma curiosa, vamos assim dizer, né? Mas também uma estudiosa sobre a temática. E aí, na minha dissertação de mestrado, eu fiz uma pesquisa, parte dela, né? É uma pesquisa com os professores, onde eu perguntei a eles quais são os maiores motivos de incidência de bullying no contexto escolar. Eu perguntei, professores, por que vocês acham que acontece? Como é que vocês observam que acontece bullying no cotidiano escolar? E aí, 20% desse meu universo de pesquisa disse que são por questões relacionadas ao racismo. 21% por questões relacionadas à homofobia,
24% por conta dos estereótipos sociais, né? Então, porque é muito alto, porque é muito baixo, porque foge aos padrões ditados pela mídia, que diz que tem que ter o cabelo assim, que tem que ter o nariz de outra forma, que tem que ter o corpo naquelas medidas e assim por diante. 19% disse que é por conta de relações de classes sociais e 16% por outros fatores, como, por exemplo, a intolerância religiosa. E eu fiz questão de trazer esse recorte para a nossa conversa, para que a gente possa entender que todos os temas apontados na pesquisa são temas que são retratados aí na sociedade. Então, isso é só um recorte do que acontece na sociedade. A nossa sociedade, ela é racista, ela é homofóbica, ela dita padrões, ela difere as pessoas pela classe social, ou seja, ela consegue, ou pelo menos tenta, imprimir alguns padrões que quem está fora, muitas vezes, acaba sendo alvo de bullying. E é óbvio, a escola reflete o que vem acontecendo na sociedade. A escola tem, sim, todo esse compromisso, tem trabalhos muito sérios, intencionais, para que a gente possa minimizar estas questões, mas infelizmente elas ainda acontecem. E por isso, ter vocês, promotoras legais populares, nessa causa, com certeza, só fortalece a importância de continuarmos trabalhando para minimizá-la. O grande problema, ou mais um grande problema, é justamente porque as crianças ou adolescentes que são vítimas de perseguição, de intimidação, que são vítimas de bullying, podem apresentar alguns sinais. E aqui observem, podem apresentar. Isso não quer dizer que se, por exemplo, o seu filho, o seu sobrinho, o estudante que mora perto da sua casa tiver alguns desses sinais, isso não quer dizer que ele é vítima de bullying. Mas é importante que nós analisemos, observemos todos esses sinais, porque muitas vezes uma criança que sofre bullying pode sim apresentar esses sinais. Então veja a gravidade de tudo isso. Uma criança que é vítima de bullying, em muitos casos, ela pode apresentar uma questão de baixa autoestima. Ela ela desenvolve uma autoimagem negativa dela mesma. Isso significa o quê? Significa que muitas vezes essa criança ela acredita que aquele rótulo que foi dado para ela é verdadeiro. E é óbvio, a gente sabe que não é, mas isso pode acontecer. Observa-se também que muitas crianças que são vítimas de bullying, uma queda no rendimento. Aqui nós chamamos de rendimento acadêmico, mas é o rendimento escolar. Ela começa a apresentar notas baixas, ela começa a apresentar uma falta de vontade de estudar ou de ir para a escola. Em alguns casos também, existe aí uma sensação de raiva e de medo. Isso porque, em muitas situações, é uma forma em que as crianças encontram para se defender. Existe a fobia e o absenteísmo escolar. Existe a falta de vontade de estar na escola. E aqui, obviamente, é compreensível, porque veja, se eu estou em um lugar que me adoece, um lugar que me faz mal, eu não vou querer estar lá. Então, isso pode sim causar a falta de vontade de ir para a escola. E aqui eu posso garantir a vocês, com todos esses anos, né, com toda a experiência aí no magistério, de que as crianças gostam de ir para a escola. Exatamente. As crianças gostam de ir para a escola. E é claro, em muitas situações a gente fala assim, olha, eu não sei não, né? Eu acho que não é bem assim. Mas aqui eu afirmo a vocês de que, em muitas situações, elas podem não gostar do professor, não gostar da merenda, não gostar do espaço, não gostar de acordar cedo, de acordar tarde, mas
elas gostam de ir para a escola. Talvez aconteçam algumas coisas que não as motivem, mas a escola precisa ser um ambiente acolhedor. E quando não é, existe algum motivo, pode ter algum motivo para essa criança não querer ir para a escola. Se ela gosta de fazer lição, é uma outra história, mas as relações construídas na escola precisam ser relações que favoreçam o desenvolvimento integral de qualquer educando, de qualquer criança, de qualquer adolescente. Mas se esse não for um espaço positivo, se o clima desenvolvido, apresentado nesse espaço não for positivo, muito provavelmente ela também pode apresentar esse sinal de não querer ir. Além de questões como os pesadelos, a insônia, outras questões relacionadas à saúde, a desconfiança nas relações sociais, onde ela pode achar que todas as pessoas vão tratá-la da mesma forma. E nós sabemos que, é óbvio, não é assim. Mas nós estamos falando de pessoas, de crianças, de adolescentes que podem estar acometidas pelo bullying e, por isso, podem apresentar os sinais que eu estou aqui descrevendo junto a vocês. Às vezes também um sentimento de culpa por ser agredido, podendo imaginar que ela seja a responsável por isso, quando sabemos, é óbvio, não o é. E também acreditar que a agressão e a violência são caminhos para a resolução dos problemas, o que é também muito grave. Muitas vezes, as crianças que são vítimas de bullying, elas agridem para se defender. E aí você deve estar me perguntando, nossa, mas ela vai aceitar todas essas questões calada? Não, não é disso que nós estamos falando. Estamos falando da necessidade de mediar alguns conflitos, que talvez esta criança não saiba como fazê-lo. Por isso é que ela precisa de mim, por isso é que ela precisa de cada uma de vocês que me ouve agora. Porque nós sabemos que a violência não é o melhor caminho. Ela precisa aprender. Todos nós precisamos aprender, tanto a criança que é vítima do bullying, quanto a criança que comete o bullying, todos nós precisamos aprender de que o diálogo precisa ser o melhor caminho. E caminhando ainda mais um pouquinho, nós temos aqui alguns aportes que nos ajudam nessa discussão. Eu trouxe aqui 3 legislações que fortalecem esta importância, que trazem a seriedade para que nós tratemos as questões do bullying. Primeiro, a Lei 13.185, que é de 2015, a Lei 13.277, de 2016, e a Lei 13.633, que é de 2018. Todas essas legislações são legislações que tratam de questões relacionadas ao bullying. A primeira delas, ela institui um programa de combate e a intimidação sistêmica de combate ao bullying. Então, veja que o que nós estamos fazendo aqui também está amparado por uma legislação que diz que nós temos que ter essa preocupação não de tratar apenas quando as coisas acontecem, mas nós temos que ter um programa, ações constantes, permanentes, acompanhadas, incentivadas por todos nós, para que nós possamos combater o bullying. A resolução 13.277, eu já abordei inicialmente, que é aquela que institui o dia 7 de abril como o Dia Nacional de Combate ao Bullying e a violência nas escolas. E a última delas, que eu aqui apresentei, a 13.633, ela altera uma legislação que, para nós, educadores, é uma legislação muito, muito importante, a Lei de Diretrizes e Bases, né, que é de 96. Vejam a força dessa temática, a importância de discutir essa temática. Ela altera a Lei de Diretrizes e Bases para incluir a promoção de medidas de conscientização, de prevenção, de combate a todos os tipos de violência e a promoção de cultura de paz entre as incumbências dos estabelecimentos de ensino. Então, discutir bullying é também uma questão
de responsabilidade, é também uma questão de cumprimento da legislação. Portanto, nós temos a clareza de que o respeito à diversidade é um caminho para que a gente possa combater o bullying. Quando nós respeitamos o outro, nós entendemos que ele não precisa ser igual a mim, que eu não preciso gostar do outro, mas eu preciso respeitá-lo com as características, com as formas, com o jeito que ele tem. Eu posso discordar, mas eu também preciso aprender a respeitar. Os nossos adolescentes, as nossas crianças não nasceram com algumas questões que estão hoje aí colocadas. Infelizmente, em muitas situações, elas também aprenderam a reproduzir alguns comportamentos. Então, que é a nossa tarefa, né, que o nosso trabalho possa colaborar para que a gente incentive, para que a gente mostre, a partir de nós, o respeito à diversidade como um caminho para minimizar as questões do bullying, que, como nós vimos, são muito sérias e que podem trazer sérias consequências. Eu me coloco à disposição, permaneço aqui para que a gente continue esse diálogo e agradeço muito a atenção de cada uma de vocês. Muito obrigada